Hum. Isso aí, turma unida é bom, que perde a vergonha. E perder vergonha em estudo é bom demais, sabia? É libertador. Você não tem vergonha de tirar dúvida com o professor, não tem vergonha de tirar dúvida com o colega, de contribuir com o colega. Ajuda. Aham. Isso. Claro, claro. E dá bom, hein? Dá bom demais. Bora lá, gente. Bora voltar aí para o clima de Mato Grosso. Quais são os dois tipos de clima mesmo? Meu Deus, me deu um branco. Quais são? Do Mato Grosso. Tem dois tipos climáticos, não o comportamento de cada um. O nome deles, lembra? O clima tem um nome, que a gente sabe que a partir desse nome tem um comportamento anual. Tropical, de monção, isso por uma classificação, na outra vira equatorial úmido, tá? Ou tropical savânico, que vira tropical continental. Galera, foca nesses dois últimos, tá? Equatorial úmido e tropical continental. Equatorial úmido e tropical continental. Equatorial, você vai lembrar da distância da linha do Equador e vai lembrar também da latitude, tá? E é inclusive ela que vai justificar, pessoal, esse lance da umidade. Não só do calor, mas a umidade lá. Deixa eu ver se eu coloquei o slide. Não, não coloquei, mas então vamos explicar por aqui mesmo. Turminha, nosso planeta, ele gira de oeste para leste. Esse é o movimento dele. Ao longo aqui da linha do Equador, ó, a linha do Equador aqui. Opa, não saiu, deixa eu ver aqui. Vamos lá, ao longo da linha do Equador, que está riscado com a mesma cor do negócio, ao centro do nosso planeta, vai se encontrar ventos que se deslocam oposto. Sabe por quê? Isso aqui é óbvio, uma questão de inércia. Quando você está dirigindo um veículo, pá, você vira, você tem que fazer um movimento, uma moto, um veículo não, mas uma moto. Quando você vira, você tem que fazer com o movimento com o seu corpo também. Porque se está mudando a trajetória, você tem que acompanhar, porque senão a inércia vai fazer você se acidentar, né? A garupa, então, o famoso garupeiro que sabe ou não sabe andar, né, de moto, né? Ah, esse cara não sabe não. Vai ficar duro, rapaz, desequilibra tudo. A mesma coisa com os ventos, né? E esses ventos, ele é um pouco especial, sabe por quê? Ao longo do Equador, quente, né? Mais perto do Equador, quente, não é? Galera, quente, o ar é mais leve, beleza? Tanto é que quando a gente acende uma churrasqueira, um fogo, a água fervendo, o que acontece com o vapor da água? Ele sobe, o vaporzinho da água, a água ela sobe, olha que doideira, a água subindo. Poxa, a água não é mais pesada que o ar, é quando ela está no estado físico líquido. Mas quando ela está no gasoso e quente, ela é mais leve do que o ar. Então, ou seja, o que é quente, ele sobe. Então, ao longo do Equador, você tem uma área que o ar é leve. E esse ar leve a gente chama... o ar ele exerce uma pressão na atmosfera. Tá? A gente chama isso de pressão atmosférica. E quando a gente tem nessa área com ar leve, eu tenho uma baixa pressão atmosférica. Baixa pressão, porque o ar é leve. Porque se fosse alta pressão, a atmosfera, ó, a pressão que a atmosfera faz seria como se fosse um peso, exercer pressão. E isso é coisa para ar pesado, que é o ar frio. Quando você abre uma porta de uma geladeira, de um freezer, aquele arzinho retido, ele faz um efeito cascata. Né? Ah, eu vou acelerar para gelar alguma coisa, né? Gelar uma coquinha, um suquinho, uma gelada. Daí você abre o freezer, tá, cascata. Porque o ar frio, ele é mais denso. E por isso, ele desce. Tá? Pronto, a gente está com uma regrinha simples de clima. Para a gente entender uma lógica bem legal, para entender o clima equatorial que compõe a região norte do estado do Mato Grosso. Você já sabe que ao longo da linha do Equador, que não passa, a linha do Equador não passa no Mato Grosso.
Mas o norte do Mato Grosso está muito perto dela. Tá? Salvo engano, 7 graus de distância dela, isso é próximo. Beleza? Então ele vai contemplar toda essa área de influência do Equador com ar leve, que é uma área de baixa pressão atmosférica. Essa área de baixa pressão atmosférica, o ar está subindo, algum outro ar tem que repor esse ar. E é assim que acontece a troca de calor na atmosfera. Assim que acontece os ventos. Os ventos nada mais é do que troca de calor. Um ar que sai de uma área de alta pressão, que o ar é mais pesado, o ar mais pesado é quente ou frio? Frio. Olha lá, o ar pesado, freezer, desceu. O ar pesado, ele se desloca, ocupando o lugar do ar que subiu por ser mais leve. Logo, você tem a formação de ventos. Por isso, quando você vai para a Chapada dos Guimarães, essa troca de calor, ela é franca, porque você está numa área mais elevada com menos obstáculo. Então, você percebe mais o vento e ele é fresco. Só não é fresco aquele vento quando você está lá na praça da Bispo Bom José e passa o busão, né? Blá! Que é um vento artificial, não é um vento natural. Mas, via de regra, o vento ele vai te refrescar. Ele vai provocar uma troca de calor. Show de bola. Vai esse ventinho, né? Mas ele vai, ó, ele está indo para onde? Para uma área quente. Então ele vai esquentando, ele pega a propriedade de onde ele está se deslocando. Claro. Tanto é que quando ele chega aqui, o que ele vai fazer? Vai subir, porque ele fica quente. Gente, imaginando o movimento de rotação, por isso que esse vento, a ideia dele é só se encontrar no Equador, porque é uma área de baixa pressão. Mas como gira, ele vai ter essa forcinha que se chama Coriolis, mas isso não vai cair nunca na prova de concurso. Mas sim, é um efeito Coriolis. Espero, né? Aí, observa o Brasil aqui e o Oceano Atlântico. E esse vento que vai se esquentando e se encontra na linha do Equador. Ele vai se esquentando em cima de um oceano. O que ele vai fazer? Vai evaporando a água do oceano. É uma bombinha. O nome desses ventos aqui se chama ventos alísios. Os ventos alísios, eles vão bombar a água do Oceano Atlântico, porque o Oceano Atlântico está a leste do continente sul-americano. E você sabe que o movimento da Terra, ó, rotacional, vai fazer com que os ventos alísios se encontrem. Uma galera que sai daqui, ó, se encontra aqui no continente, cheio de água que ele captou do oceano. E por isso, galerinha, vai encher a latitude com seus ventos alísios, vão jorrar de água ali na floresta amazônica. Essa água, professor, ela vai ser suficiente para chegar até no Mato Grosso? Olha, se for em alguns casos, mas não é muito comum, tá? Não é muito comum porque o Mato Grosso já está bem interiorizado, né? Está bem para dentro. Entretanto, essa água ela chega no continente, na área equatorial, e ajuda a subsidiar a floresta amazônica. Essa floresta, por sua vez, ela vai pegar toda essa água numa área quente de baixa pressão atmosférica, vai pegar toda, vai encher de água ali, as árvores vão ser grandona, porque a vegetação ela se adapta ao clima, beleza? A vegetação é um reflexo do clima, apesar de a vegetação também contribuir com o clima, mas de forma geral, a vegetação nada mais é que uma adaptação ao clima. Essa vegetação vai pegar toda essa água, ela vai precisar ter o quê? Uma árvore muito grande, de uma copa muito larga, de folhas muito largas, e essa vegetação ela vai sugar essa água, vai ser uma vegetação grande, densa, a gente vai ver floresta amazônica ainda aqui, e ela vai evaporar. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Tabeladamente, essas águas aqui do Oceano Atlântico vai chegar de cara no clima equatorial e também vai umedecer o nosso verão. Tabeladamente, é claro, que é uma água que foi, choveu, absorveu a floresta, o solo, metabolizou, né? E aí evaporou. E a transpirou, né? As folhas transpiram a água e como é um lugar muito quente, essa água ela vai ser evaporada. Ela transpira de forma muito
muito sensível, aos poucos, e vai evaporando. Então, ou seja, a floresta mesmo joga mais água na atmosfera. Ou seja, essa água que veio aqui do Oceano Atlântico, ela não fica retida, a floresta joga novamente essa água para a atmosfera. E numa área de baixa pressão atmosférica, ó, para onde que vai essa água? Né? Ela sobe, inclusive mexe toda a dinâmica, não só do clima equatorial, tá, gente? Mas também do clima tropical. E a gente vai ver isso bem desenhadinho, bem legal, mas é importante a gente entender a latitude, o que ela faz aqui com os ventos alísios. Mas a gente vai ver o final dessa história desenhada aqui no slide de massas de ar, tá? Eu já explico para vocês. Mas não esquece desses ventos alísios não, que ele é muito importante aí para o clima equatorial, porque ele faz essa bombinha do oceano para o continente. A altitude é um outro fator aí do clima do estado do Mato Grosso. Entretanto, igual o professor falou, ele é um fator não por ser elevado, mas sim por ser baixo. De forma geral, o estado do Mato Grosso é um estado com altitudes baixas, modestas. Mas tem uma regrinha, quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar. Outras regrinhas de clima, tá, gente? O ar, lembra da pressão atmosférica? Existe o peso do ar e a gravidade, né, vai fazer com que o centro da Terra atraia os corpos a ela. Tanto é que a gente pula, ó. Opa, vai cair o microfone. A gente volta, atraiu, e ela faz com ar também. Então, a atmosfera também respeita a gravidade. Quanto mais próximo da superfície, mais gases da atmosfera existe. Então, quanto mais a gente eleva a altitude, vai diminuindo a quantidade de gases, inclusive para a gente respirar. Pô, a galera da saúde aí sabe a importância do oxigênio, que é um dos principais, o oxigênio e o nitrogênio são os dois grandes gases que possui aí nossa atmosfera. Os dois juntos dá 99% da atmosfera, né? O oxigênio menos, né? 22, eu acho. Mas enfim, por isso que a galera, quando vai para altitude, jogo de futebol, para homem é fácil, né? Como gosta de futebol, né? Jogo de futebol, quando vai lá para Cordilheira dos Andes, né? A gente desenhou ali. Cara, a galera corre ali 15 minutos já tá. Porque o ar é mais rarefeito, inclusive o oxigênio é mais rarefeito. Beleza? E por isso, o ar, quando a gente olha a temperatura, o calor, ele nada mais é do que uma irradiação de corpos físicos da energia solar. Ou seja, quando a gente sente calor e não está com sol na nossa cara direto, é porque algo está irradiando o calor. Porque o sol não aquece diretamente nem o nitrogênio e nem o oxigênio. Não aquece. Mas esses gases são aquecidos pela superfície. Ou seja, está aqui nas pedras ali, pá, esquentou a pedra. Aí a pedra consegue irradiar aquilo ali. Por que o professor está contando toda essa historinha? Porque quanto mais alto a gente está, mais distância a gente vai estar de regularidade dos espaços, ou seja, menos irradiação e menos gases para absorver a temperatura. No final das contas, vira essa regrinha, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Se o estado do Mato Grosso tem altitudes baixas, modestas, a gente inverte essa lógica. Quanto mais baixa a altitude, maior a temperatura, associado com a latitude, com a inclinação dos raios solares. Pronto, galerinha. A gente já está com dois fatores do clima que vai justificar esse pampeiro todo de calor, que é o estado do Mato Grosso de forma geral. Mas aí a gente tem a classificação climática, ó, vamos tomar cuidado com algumas coisas. Isso vai, não é porque, pessoal, não é porque, pô, a gente está aqui em Cuiabá, ó. Esse aqui é o mapa topográfico do Mato Grosso. Significa que a parte onde está com as cores mais avermelhadas, do amarelo transitando para o vermelho, é um gradiente, né? Verde, amarelo, vermelho. Né? Um gradiente. Quanto mais verde, mais baixo. Quanto mais vermelho, mais alto. Tá? A gente já identifica os pontos mais altos do estado, né? De boa? Aqui, ó. O próprio Monte Cristo, é aqui, ó, bem aqui nesse... Esqueci o nome do município que fica lá. Mas é bem nessa parte aqui, nessa região. Uma porção elevada. Ó, onde fica Cuiabá para cá, ó. Bem no meio desses dois pontos elevados.
Por isso, inclusive, que aqui é mais quente do que o comum. Porque além da gente estar numa altitude rebaixada, a gente tem obstáculos à nossa volta. Beleza? Isso é um fator do microclima. Porque você sabe que, gente, Cuiabá, qual que é o tipo de clima de Cuiabá? É aquele clima ao sul, como que é o nome dele mesmo? Eu vi uma questão, cara, que queria pegar a galera genérica. Aquela turma que vai lá e estuda de forma genérica. Qual que são os dois tipos de clima que tem no Mato Grosso? Qual que é o nome deles? Cuidado com a equatorial úmido e tropical continental. Isso. Vamos pegar aquela principal classificação. A de Köppen, a gente tem o tropical de savana e o tropical de monções, beleza? Mas vamos lá. O equatorial úmido, Equador, lembra lá, muita umidade, e o tropical continental. Cuiabá está regido pelo clima tropical continental, tá? Até um pedação ainda é tropical continental. Chapada dos Guimarães também pelo clima tropical continental. Tranquilo? Ou seja, tanto Cuiabá quanto Chapada dos Guimarães, a gente espera o quê? Que seja quente ao longo do ano inteiro e que você tenha uma estação chuvosa e outra estação seca. Ponto. Mas, galera, é igualzinho, se a gente for ver, né, o comportamento da atmosfera enquanto temperatura e umidade, Cuiabá e Várzea Grande, é colado uma na outra, gente. Se a gente olhar a latitude, nessas coisas, pertinho. De carro é 60 quilômetros, em linha reta deve ser 40, porque é serra, tem um monte de vai e volta e isso delonga o caminho. Pertinho uma da outra. Qual que é a grande diferença dessas duas? A altitude. De forma geral, no clima tropical continental, ambas estão. Mas isso não vai fazer eu negar de que Chapada seja um lugar com as temperaturas mais amenas durante o ano. De que quando vem um friozinho, lá seja um friozão, um frio, né? Se a gente pode classificar a gradação. E a gente sabe, pô, fez 14 aqui, lá fez 8, 7 graus. A gente sabe que isso é verdade. Aqui é a altitude, a altimetria, tá? Olha onde é que está, ó, para cá, ó, Chapada dos Guimarães. A gente vai ver relevo já já. Para cá, Chapada dos Guimarães. Para cá, Cuiabá. Aqui é mais elevado, está mais exposto. Em contrapartida, Cuiabá está no buraco, literalmente falando. Olha, se a gente for olhar para a área urbana, pouca diferença vai ter Cuiabá e Várzea Grande. Para o sítio urbano mesmo, né? Que é a parte urbanizada, adensada, pouquíssima diferença. Tanto é porque a gente tem uma unidade de relevo aqui que se chama Depressão Cuiabana. Daqui a pouco a gente chega nela. Depressão, está rebaixado. Rebaixado, então quer dizer que a galera que está do lado é mais alto. Se a galera que está do lado está mais alto, isso é um obstáculo para quê? Para a circulação do ar. É cabuloso. Por isso que é cabuloso. Não, é até uma reserva. É uma área até de reserva. Onde é o culminante mesmo, que é o ponto mais alto. Não, é Porto Espiridião. Porto Espiridião, eu acho. Não é Porto Espiridião. Ó, gente, beleza o lance da altitude, porque eu vi uma questão que falou assim, falou, olha, o clima do Mato Grosso é isso. Aquela questão que julga as afirmativas. Traz 4 afirmativas, e daí lá nas opções dá lá apenas A1, apenas A1 e 2, apenas, entendeu? Esse tipo de questão, que às vezes você fica meio confuso. Uma das alternativas falava do clima de forma geral, tropical,
e também equatorial. Pô, bonito. Ah, nas partes com as altitudes mais elevadas, as temperaturas são mais ou menos, aquela, e tá. Ah, não, o professor falou que é quente e úmido, né? E é quente o ano inteiro, não tem temperatura menor, não. Não, a gente sabe que tem. A gente sabe que vai ser. É claro, gente, se tivesse uma grande área com 2.000 metros de altitude, 2.000 metros e meio, aí sim, aí a dinâmica climática seria outra. Mas, de forma geral, as altitudes são modestas. O ponto mais alto, 1.100 metros de altitude, o ponto mais alto do estado, tá? Ponto mais alto. O restante, esses amarelos aqui, ó, tudo 800 estourando, tá? A parte de os planaltos, que são as partes mais altas do estado, vai ali oscilar de 400 a 800 metros de altitude. Isso é muito modesto, muito tranquilo, tá? Então, de forma geral, isso colabora aí com a ideia do calor, tá? Massa de ar, galera, essa aqui que eu tinha falado lá, que ia complementar o fator latitude, tá? O lance dos ventos alísios. Gente, aqui é o comportamento das massas de ar no geral no Brasil, e ela é um dos fatores que ajudam a entender o clima equatorial e o clima tropical, tá bom? Os dois. Entretanto, as massas de ar ela muda de comportamento no verão e no inverno. Porque no verão, a inclinação do nosso planeta está mais voltada para o Sol. Está mais voltada. Por isso que é mais quente é verão. Porque no inverno, ó, a inclinação do nosso planeta vai colocar a nossa posição menos voltada para o Sol, né? Isso é de acordo com os hemisférios, as metades do planeta. Tranquilo? Então, por isso muda a dinâmica das massas de ar. Mas para Mato Grosso, para os nossos dois climas, o equatorial e o tropical, vamos abreviar. Gravem essas duas. Essas daqui vão ser regras, leis, tá? Religiosamente vocês têm que lembrar delas. A MEC e a MTC. Ah, professor, MEC e MTC. Pode ser que a questão coloque só a sigla mesmo, viu? Já vi isso. Beleza? Quando cita a massa de ar. Mas só que é tranquilo lembrar o nome, porque você vai lembrar o nome dos climas também. Ela carrega o nome dos climas. M é de massa, de ar. O E, qual que é o clima que começa com E? Uhum, é uma massa de ar equatorial. O C daqui a pouco a gente vê. O M, massa. O T é tranquilo. Professor, o que significa? Está denunciando a latitude, gente. Esse equatorial é bem perto do Equador, onde a massa de ar nasce. Uma massa de ar, gente, é um bolsão de ar atmosférico que nasce numa região plana e leva as características do local da sua origem. E ele vai, daí se desloca. Puf. Bom, se ela é uma massa equatorial, ela nasceu próximo, muito próximo ou ao longo do Equador. Ao longo do Equador, você sabe que é quente. Se ela é uma massa tropical, ela não nasceu distante do Equador, também nasceu num lugar quente. Logo, você percebe que as duas massas de ar, elas são quentes. Definimos uma característica, temperatura. Elas são quentes. Professor, e esse outro C aqui? É quanto à superfície. Ou ela nasce no oceano ou ela nasce no continente, só isso. São em áreas planas. Isso vai ajudar a gente a entender a umidade. Se nasceu no oceano, poxa, fica bem óbvio a gente entender que ela é úmida. Pô, é um ar que nasceu no oceano, vai ser um ar úmido. Absurdo, é um ar que nasceu no continente, vai ser um ar seco. A regra é, entretanto, existem exceções. Qual que é a exceção? Nasceu no oceano, úmida, nasceu no continente, seca, com a exceção da MEC, tá? Tudo canetão preto aí. Com a exceção da MEC. A MEC é a única massa de ar que atua no Brasil, né? Inclusive no nosso estado, quando vem aquela chuva maravilhosa, principalmente no verão, pode agradecer ela, tá? Ela é a única massa continental que atua no território brasileiro que é úmida. E por um fator, a área equatorial que ela nasce é na floresta amazônica. Lembra daquela umidade tabelada que a gente falou? Olha aí, ó, o que virou? Virou uma massa de ar. Nasceu um ar na região plana da floresta amazônica, ao longo do leito ali do rio Amazonas, e se deslocou. Olha, ali é uma porrada de fator no Nordeste.
Ela tem vários fatores que ajudam a construir a lógica do semiárido. Um dos grandes é que bem para cá, ó, o Nordeste, quando a gente olha o ambiente seco, a gente está falando só do semiárido, porque o Nordeste tem toda essa faixa, zona dele aqui, litorânea, que é bem úmida. Mas quando a gente entra para o interior do Nordeste, tem o clima semiárido. Mas nessa, da parte úmida até a parte semiárida, existe um planalto bem largo, chamado Planalto da Borborema. Ele é um obstáculo para aquele ar úmido chegar. Uma das razões é essa, tá? Mas vamos voltar para o nosso estado. Aqui, ó, no verão, qual massa de ar que atua bastante, não só no clima equatorial, mas também no clima tropical, tá, gente? Nos dois tipos climáticos. A massa equatorial continental. E ela é quente e úmida, porque ela nasce na floresta amazônica, ali uma área que rolou muita evapotranspiração, que é uma região úmida, uma área muito úmida. E aí, tá na moda, gente, falar sobre os rios voadores. Porque é muito legal, é legal falar rios voadores, né? Chama atenção, né? Pô, um rio que voa, né? Olha que legal. Os rios voadores, gente, nada mais é que a MEC, a massa equatorial continental, quando ela se desloca. A evapotranspiração da floresta, pá, joga água para a floresta. E essa umidade, ela se desloca. Olha o que ela faz. Olha ela se deslocando aqui, ó. E ela atinge quase todas as regiões do Brasil. Ela expande pra caramba mesmo, no verão. Por que ela é chamada de rios voadores? Gente, o maior rio em vazão do mundo é o rio Amazonas. Em vazão, em volume de água. Quando você olha o volume de água ali, é o rio Amazonas. Ah, esqueci. 200 milhões, 200 mil metros cúbicos de água por segundo, uma coisa assim. Só sei que é 200 alguma coisa assim, um número muito monstruoso de metros cúbicos. E o segundo colocado é 4 vezes menos, que é o rio Congo, em volume de água. Então tem muito rio ali, na foz ali do rio Amazonas. Tá, e aí, professor, o que tem a ver com os rios voadores? A evapotranspiração da floresta tem mais água sendo evapotranspirada do que água na vazão do rio Amazonas. Então é água pra caramba na atmosfera. A gente tem água pra caramba, por isso que a Amazônia é importante, né? Por isso que ela tem uma relevância muito grande. Por isso que é importante, inclusive, quando a gente fala de questões ambientais, preservar a Amazônia, porque o recuo da Amazônia seria o quê? O recuo do abastecimento de água na atmosfera, né? Isso impacta o quê? Na nossa qualidade de vida, né? Falar de preservação, falar de qualidade de vida também, né? São sinônimos. Ó, beleza? São os rios voadores, vocês associem com a MEC, Massa Equatorial Continental. Ela, por nascer ao longo do Equador, lembra do clima? Ela vai até no inverno, ela atua também nesse clima equatorial. Por isso que é um tipo climático. Quando a gente olha para o nosso estado de Mato Grosso, o período de estiagem ele é muito mais curtinho, né? Ele é muito mais miudinho, tranquilo? Em contrapartida, no inverno, quando dá uma inclinadinha aqui, avança uma massa tropical que vem aqui da região do Paraguai, né, nas planícies Paraguai do Chaco, né, inclusive que é a continuação do Pantanal, lá no Paraguai. Nasce ali uma área, mas só que uma área seca, lá para esse lado. E aí essa massa, no meio do continente, né, ela se desloca levando estiagem. Então, tipo, ela tá chegando mais perto da gente, tanto é que a gente está vendo menos chuva. É porque período com menos chuva, a massa tropical continental está imperando, então, a nossa redondeza. Período com mais chuva, é porque você está vendo mais a massa continental, massa equatorial continental. Beleza? Professor, e esse negócio da friagem que você colocou aqui, o que é essa friagem? Gente, friagem, vocês já escutaram, né, esse termo friagem? É quando vem frio para cá. Principalmente quando chega no clima equatorial. Quando chega frio para lá, é chamado de friagem. Porque chega já fraco, um frio com temperaturas mais amenas, mas não temperaturas congelantes, né? Nada que a Elsa do Frozen vai ficar impactada, coisa tranquila. Não dá para fazer o laugh, entendeu? Então, e da onde que vem esse frio? Da massa M, P do quê? O que seria o P? Polar. Lembra que a segunda letrinha denuncia a latitude, distância da linha do Equador. As áreas mais distantes são os polos.
tá? Então, a massa polar atlântica, que nasce no Oceano Atlântico, ela avança. Quando ela consegue avançar, ela vai perdendo temperatura ao longo do caminho, tá bom? Mas ela consegue levar um friozinho. Friozinho, chegou. Friagem. Por isso que isso, ela obrigatoriamente ela chegou, por exemplo, para a galera da Amazônia lá, que às vezes chega, ela passa por aqui. É o caminho dela, a rota dela é aqui, o Mato Grosso de forma geral, inclusive Cuiabá, tá? Daí a galera vai para Chapada para ver ela melhor, oi, porque às vezes dá, oi. Então você dá um oi só de, assim de cima, né? Na Chapada você dá um oi, dá um abraço nela, beleza? Pessoal, aí pode aparecer tipos de chuva, eu coloquei aqui, mas está no outro slide, tá? Pessoal, o que é chuva? É a água, é a umidade que pega a altitude, e quanto maior a altitude, menor a temperatura. Vapor da água diminuindo de temperatura, ele vai condensar e chove. Simples assim. A mesma força física que fez a água evaporar, faz ela condensar. Tranquilo. Evaporou porque é calor, condensou porque esfriou. Só isso. Voltou no estado líquido. Mas a grande questão é o que faz essa umidade subir. Chuva convectiva, quando é muito calor e essa umidade sobe muito rápido. Ela sobe fazendo assim, ó. Isso é um movimento da física que se chama convecção. Pá, sobe fazendo assim. Poxa, subiu bem rapidão, muito calor, subiu muito rápido, evaporou rápido, mas subiu rápido, condensou rápido. Rapaz, é toró. De repente, ai, quente pra burro, não sei o que lá. Aí você vê uma nuvem que tá clara, você olha pro lado, é igual pão de alho, né? Se você dormir, queima. Tá lá a nuvem pretinha já, não sei o que, ai meu Deus do céu, tira a roupa, corre. Como é que o tempo tá louco, né? O tempo tá louco. Não, é chuva convectiva. Não é o tempo louco. Louco eu sei que não estão para concurso, que não são vocês, no caso, né? Que vocês estão aqui e vocês vão falar que é chuva convectiva. Tá bom? Condensação muito rápida, as chuvas fortes, chamadas de torrenciais. E quando acontece muito calor, qual que é a estação do ano? Que o calor é mais intenso e que tem umidade? No verão, quando chega no verão. Então, para os dois tipos climáticos, tá? Principalmente para o tropical, que abrange muita gente, a gente vai ver as chuvas convectivas muito no verão. Tá? E o verão não são só 3 meses, não, como canta Sandy Júnior. Nosso verão é de 6 meses. Tá? Aí, para a galera do clima equatorial, vai lá para o norte, é um verão de 9 meses. Tá? Tô orando de chuva convectiva. Aí, ó, porque ó, subiu muito, condensou. Tem outro tipo de chuva que se chama frontal. Frontal é frente. Frontal é frente. Ah, o carro bateu frontal, acidentou. Frente. Bateu um de frente com o outro. Seria frente o quê? Uai, uma frente de uma massa de ar com outra massa de ar. Aqui, ó. A simulação de uma massa de ar fria. Não acontece a subida, às vezes, da massa polar atlântica? Percebe que, às vezes, antes de vir friozinho, vem uma chuvinha? Né? Não é uma regra, mas geralmente acontece isso, né? Uma garoazinha, né? Por quê? Porque acontece isso. Quando está avançando a massa de ar frio, o que ela faz? O ar frio é mais denso ou menos denso? Ele é mais pesado ou mais leve? O ar frio mais pesado. Então ele vem rastejando, ó, vem rastejando. Quem estiver na frente dele, ele não vai agredir. O outro que vai subir, vai falar, tá bom, você é pesadão, tá aí, tô de boa. E aí o ar quente, que está alojado, o que ele vai fazer? Ele vai subir. Se tiver umidade, subiu, diminuiu a temperatura, condensou, choveu. Mas vai empurrando, ela vai chegando, vai empurrando, vai chegando, vai empurrando. Por isso que geralmente não é uma chuva forte. É aquela chuva que vai chovendinho, uma chuva que às vezes ela já vem fria, né? Você sente ela mais geladinha. Tá? Aí vai ser as chuvas frontais. Então se liga só. Mato Grosso teve chuvas frontais com a chegada da massa polar atlântica. Faz sentido? Então, quanto ao tempo de chuva, geralmente são as mais delongadas, são as frontais. Porque a gente está falando de grandes bolsões de massa de ar. Ela vai chegando, vai empurrando, muito ar.
Pode ser que seja curta, mas pode ser que ela seja delongada. Quando é grandona assim, aquele chuvisco pré-friozinho que fica um dia inteiro, 2 dias inteiro. Observa, esse ano vai ser, vai vir com mais frequência massa polar, tá, gente? Inclusive ela chegou cedo esse ano, a gente já teve frio já. Que é a convectiva. Ó, faz, faz todo sentido. Qual que é a chuva que é rápida? É que esquenta muito rápido, sobe muito rápido e condensa muito rápido. Tudo é muito rápido, é uma doideira. Convecção vai fazer os trem da física lá, elétrons e não sei o que lá, tudo dá um pipoco todo lá e dá um choque todo. E fazer a formação, inclusive, de raios, né? Tudo, então, a instabilidade atmosférica ela é muito maior com a chuva convectiva, porque ela é muito bruta, né? Ela é tudo muito rápido. Aqui não, aqui vai, a massa vai chegando, vai empurrando, vai chegando, vai empurrando, e aí vai chovendo, mas vai chegando, vai empurrando, tá? Então aqui ela tende a ser uma chuva com menos instabilidade. Mas pode ser, dependendo da situação, gente, da meteorologia. Pode ter alguns fatores que, mas de forma geral, essa é mais tranquila, essa é mais agressiva. E essa daqui, orográfico. Orográfico é a mesma coisa que relevo, tá, gente? Quando a gente fala orográfico, significa relevo, forma. É, orogênico vem de montanha, então, ou seja, elevação. Quando você tem um obstáculo, um relevo, ó o ar úmido está caminhando, tá? Ih, tem um obstáculo, o que ele vai fazer? Vai desviar. No que ele desvia, o que está acontecendo? O ar úmido, ó, subindo. Lembra? A chuva acontece por isso. A umidade que pega a altitude e que se resfria e que condensa. Só isso. O que muda os tipos de chuva é o que leva essa umidade a fazer isso. Tá bom? Então, por isso que a gente pode perceber que na Chapada dos Guimarães é mais úmido do que Cuiabá. Porque não vai ter só a chuva convectiva, como tem em Cuiabá, ou quando tem chuva frontal, como às vezes tem em Cuiabá também. Lá tem um outro fator, tem o relevo. Lá é mais elevado, então vai ser um obstáculo para uma massa de ar quente e úmida subir. Então a tendência é de Chapada dos Guimarães e todas as outras áreas onde for topo de planalto, lugares mais elevados, ser mais úmido do que os lugares mais baixos. Tá? O Pantanal é úmido por causa do rio, mas o ar do Pantanal não é úmido. O Pantanal é um lugar com uma umidade baixa, tá bom? A gente vê muita água lá, porque tem uma planície que tem o Rio Paraguai que vai lá e pá, faz o regaço todo. Beleza, galera? Passamos aí o clima um pouquinho demoradinho, porque ele faz a gente entender as outras características físicas, tá, gente? O clima é meio que a basezinha da coisa. Floresta, a vegetação no Mato Grosso, só 3. Se o clima tem 2 tipos, equatorial e tropical, gente, pelo amor de Deus, não esquece 2 tipos de clima, tá? Vegetação, tenho 3 tipos, floresta amazônica, cerrado e pantanal. Vegetação. Pode ser que a questão não fale da vegetação, mas fale do bioma. Gente, nada mais é o bioma de um complexo maior de vida, não só a vida vegetal, né, que é a flora, mas também associando ali a vida animal, que é a fauna, tá? É um pouco mais complexo quando a gente fala bioma. Mas, de forma geral, a fisionomia do bioma, como você vê ele, é a vegetação, tá? Então a gente vai olhar aqui a vegetação, floresta amazônica, cerrado e pantanal. E quando fala bioma, são esses mesmos nomes, tá? Para você não se confundir, tá tudo certo. Amazônia, cerrado e pantanal. Vamos ver se eu coloquei o mapa tete a tete aqui. Aqui, ó. Aqui, antes eu vou passar para voltar, porque eu quero que vocês associem os 2 mapas, um do clima, outro da vegetação. Pessoal, olhando os dois, o que a gente pode concluir? Dá para concluir alguma coisa? Olhando o mapa dos biomas e o mapa do clima. Hum? Isso, um tem 3, tem 2, mas ó,
Se a gente for ver onde está a floresta amazônica, a floresta amazônica aqui e aqui o clima equatorial. Floresta e o clima equatorial, aquela mesma regrinha que a gente viu. Calor e umidade, opa, é vida. É vegetação que cresce alto, cresce diversificado, tá bom? Então a gente vai associar o clima equatorial à floresta amazônica. A floresta amazônica, ela existe porque existe o clima equatorial. E a evaporação dela ajuda a fazer com que o clima equatorial também exista, né? Fortalece, né? Uma retroalimentação, né? Um acaba colaborando o outro. Já o cerrado, você vê que ele está mais associado ao clima tropical, que até numa classificação, que é inclusive desse mesmo mapa, né? A classificação de Köppen, até fala tropical de savana, ou seja, duas estações, cerrado, duas estações. Uma estação seca e a outra úmida. Por isso que a gente vê que muda a cara da vegetação nativa. Galera que gosta de estrada de chapada, as bordas da estrada de chapada é cerrado, é preservado ali. Por estar muito perto de margens de rio, né? Então são áreas de preservação permanente. Então você vê o cerrado ali, é muito legal, cara. Ali é o cerrado nu e cru. Quando você olha aquelas árvores lá com tronco retorcido, espaçadas uma da outra, se você passar no período chuvoso, está toda verdinha. E se acabou de chover e saiu o sol, parece um marca-texto, aquelas cores. Eu também adoro ver aquilo ali. Fica tipo incandescente. Observem isso. Pós-chuva ali, estrada de chapada. Fica incandescente isso. Mas daí você vai nos meses de inverno. No meio do ano, que não tem chuva. Cara, você fala, ai, morreu tudo. Você olha. Morreu tudo quando está tudo esfumaçado. Com incêndio. Olha como muda a fisionomia do cerrado. O cerrado é danadinho para mudar de fisionomia. Porque ele está associado a um clima que muda também abruptamente no decorrer do ano por causa da umidade. Adapta. Exatamente. Ele se adapta ao clima. Por exemplo, e o Pantanal com a coisa toda? Gente, o Pantanal, o fator que determina ele é a hidrografia e relevo. Não, mais do que o clima. O que determina o Pantanal ser o Pantanal é a hidrografia e o relevo. É uma área rebaixada que passou um rio grandão por lá, levou um monte de sedimento, que é areia, planificou a área, aí quando chove na cabeceira desse rio que tem mais água, blá, aumenta toda a água e vira um grande pântano, né? Então o Pantanal, ele existe, e claro, isso muda toda a dinâmica ali da fauna e da flora, né? Por isso que ele é um bioma. Então, mas o que determina muito a vegetação do Pantanal é muito mais o relevo e a hidrografia. Agora, da floresta amazônica e do cerrado, pode jogar nas costas do clima, tá, gente? Aqui, ó, esqueci, já passa. Ó, floresta amazônica, cerrado, Pantanal, a gente tem o bioma da Caatinga, que é outro muito importante, Mata Atlântica e Pampa. Pampa Gaúcho. Os campos, lá no sul. Coxilhas. Né? Tem no norte de Minas Gerais, ali do Vale de Quitinhonha. E no Nordeste, pega todo o Nordeste. Centro, né? Aquele meio do Nordeste, do clima semiárido que a gente falou. Ou seja, é o bioma mais seco, né? E por isso que a vegetação se adapta também. Mesma coisa. Vamos lá. E aí, essa vegetação que se adaptou muito à umidade floresta amazônica. Vai ter uma vegetação arbórea, existe extrato, vegetação existe extrato, tá, gente? Extrato é o porte dela, o tamanho que ela fica. A gente classifica em 3 estratos básicos. O arbóreo árvore, tá? Ah, cidade arborizada, muitas árvores, árvores grandes. Árvores superiores a 60 metros na Amazônia. Existe o porte arbusto, é uma árvorezinha, famosa árvorezinha. Arbusto, que é o que a gente vê no cerrado. E a gente tem um herbáceo, tá? O que se destaca na floresta amazônica é a formação arbórea. Ah, professor, não tem arbusto? Claro que tem. Não tem herbáceo, campos, gramas? Claro que tem. Entretanto, é um porte vegetal com muitas árvores grandes, tá? E é denso. Significa o quê? Que as árvores, ela é uma coladinha da outra.
Beleza? Uma característica muito importante aqui. Latifoliada, lembra que a gente falou do latifúndio? O latifoliada vem de coisa grande. Se tem muita umidade, essas folhas que transpiram precisam ser grandes, tá? E por isso, elas sendo grandes, elas vão transpirar bastante e vai acontecer a evapotranspiração, ajudar nos rios voadores, tá? O latifoliado tem tudo a ver com isso. Perene, pessoal. O perene é contínuo. Pode aparecer a palavra perene tanto em vegetação, ela é contínua, ela é assim o ano inteiro, diferente do cerrado. O cerrado ele não é perene. A gente sabe que no inverno ele é diferente do verão. Agora, a floresta amazônica, no inverno ela é igual no verão. Ela é perene, ela é constante. Com exceção, pessoal, da área de transição. Lembra da parte de transição? A gente sempre tem que tomar cuidado com a transição. Aqui, ó. Aqui da vegetação. Claro, o cerrado, que é arbustivo, né, que a gente já fala sobre ele, esse porte que a gente vê na Chapada, quanto mais perto a gente chega da área florestal, ele vai se adensando, beleza? Ele não respeita, sou cerrado, você é Amazônia, sai daqui, toma, não. Eles vão se transformando, beleza? O cerrado vai chegando perto da Amazônia, ele vai ficando com mais cara de Amazônia. A gente chama isso de cerradão. Vai ter mais, os arbustos vão crescer, vão ficar mais perto um do outro. Mesma coisa a Amazônia. Quando vai chegando mais perto do cerrado, o porte arbóreo vai reduzir um pouquinho, o que era tudo juntinho, uma árvore da outra vai dar uma afastadinha, tá? Que é a área de transição de biomas. Sabe por quê? É a mesma coisa do clima. O bioma, a vegetação não se adapta ao clima. O clima, ele muda radicalmente? A gente olha para um território, não. Vai aumentando a umidade, vai diminuindo um pouquinho de lá para cá. Enfim, o porte vegetal, ele se adapta a essa condição. Por isso que pode ser que essa floresta que é perene, a parte de transição dela vai ter algumas espécies que não são perenes, algumas espécies que se parecem mais com o cerrado, tá bom? Mas de forma geral, foca aí que ela é perene, tá? Outra informação importante aqui que eu acabei não colocando, tem na floresta amazônica, há muitas espécies que são higrófilas. Professor, o que é higrófilas? Higro, olha o prefixo. Fila sempre vem de folhas, vegetação, beleza? Sempre vai ter esse sufixo. Mas ó, o prefixo, higro de água, assim como hidro. O higrófila, então vai ser aquela vegetação adaptada à elevada umidade. Lá não é muito úmido, então adaptada à umidade, tá bom? O higrófila. Por que o senhor colocou? Porque no cerrado tem a tropófila. Se a higro é adaptada à elevada umidade, lá no cerrado a tropó é adaptado a duas estações. Trocou. Trocou. Não é nesse sentido, mas é como trocou a estação. Qual a estação que a gente tem no clima tropical? Úmida e seca. Ei, as folhas não fazem a função de transpirar? Se não tem água para transpirar, não preciso das folhas, tá? Por isso que você olha, morreu. Não morreu, ela só se adaptou para aquele momento, tá bom? E as folhas caíram. Por isso, essas folhas que caem, elas são caducas. E a folha que é caduca, a gente chama de caducifólia. Tá? Caducifólia é a folha ali, principalmente do cerrado, que cai para se adaptar ao período de estiagem. Sim, aonde que a árvorezinha toma a sua aguinha? Pelas raízes. Isso, ela faz isso para se... Isso, ela vai soltando as suas folhas justamente... Outra característica conhecida do cerrado, tá, gente?
cerrado é conhecido como floresta invertida. Floresta invertida. Porque tem lá, ó, tronco, coisadinho, tudo tortuoso. Aí você vai ver as raízes, ó. Ó, se a gente olhar do solo para baixo, as raízes é maior do que do solo para cima. Tranquilo? Justamente porque ela tem menos água no inverno, porque não está chovendo. Mas não quer dizer que eu não vou querer um pouquinho de água. Eu vou tomar um pouquinho de água. Aonde que eu vou? Lá para baixo. E o cerrado, onde está a vegetação do cerrado, o subsolo é conhecido como caixa d'água no Brasil. Porque possui boa parte das suas rochas porosas, que permite o quê? O alojamento de água. Então, a gente vai ter aquíferos, né, no cerrado. E esse aquífero ele ajuda em alguns rios, por mais no período de estiagem, ainda manter um fluxo de água. Claro que menor do que no regime de chuva, mas ajuda a manter um fluxo de água, tá? Inclusive o cerrado é berçário, tá? Outra informação importante. Por causa dessa lógica toda de ter a floresta invertida, ele é o berçário hidrográfico do Brasil. É o bioma que mais tem nascentes do Brasil, tá? Você vai ter nascentes da bacia do Rio Amazonas, das principais bacias hidrográficas do Brasil, vai ter nascentes no Cerrado. Até do Rio São Francisco, que é um rio famosíssimo no Nordeste, que atravessa aquela área do semiárido que a gente viu, né? Grande, é um rio muito grande, o Velho Chico, né? O rio de integração e tal. As nascentes, porque o rio nasce em um lugar, mas, ou seja, ele é alimentado por muitos outros rios, tá? No total das águas, das nascentes do Velho Chico, 90% é cerrado. E vai lá, atravessa lá. A gente vai ver bacias hidrográficas ainda, tá, gente? Mas cerrado é muito importante na hidrografia. Caduce vem de caduca. Caduca porque envelheceu. Envelheceu e caiu. A folha do cerrado, ela cai no inverno. Por isso a gente chama ela de caduca. Uhum. É tortuosa, né? É tortuosa. Do caule. Ó, eu sei que tem um extrato, né? O extrato é o porte. Vamos ver se a gente lembra. Também não estou lembrado, não. Um nome específico. Não são retos, os troncos são retorcidos. Eu não lembro desse conceito, não. Mas é uma característica importante. Tronco retorcido, casca grossa, raiz profunda. É tipo um beabá da vegetação do cerrado. Agora o nome específico aí, vamos ver se daqui a pouco a gente aflora aí como... Tá, 20 minutinhos, vamos dar uma avançadinha aqui. Beleza, então, nosso berçário hidrográfico, nossa floresta invertida, cerrado, que é tropófilo adaptado a 2 estações, e por isso as folhas elas vão cair para se adaptar, tá bom? Vai buscar água lá no lençol freático, né? Por isso que as raízes são profundas, né? O fogo é importante para a regeneração da vegetação enquanto toda, tá, gente? O fogo não é, ai meu Deus do céu. É claro que uma coisa é o fogo ambiental do próprio cerrado, que ele se autoimola, existe uma autoimolação do cerrado ao longo do seu ciclo, tá? Tipo, ele pega fogo sozinho? Claro que sim. Caiu a folha, secou demais, muito calor, pá, pode entrar em combustão. Entretanto, há um equilíbrio para isso acontecer. Não, quando vem um cara lá e aí, ó, tá ajudando cerrado. Não, você está arregaçando com ele. Né? Quando o fogo é provocado por humano, é algo que não está no equilíbrio natural da vegetação. Né? Ou seja, o homem ele desequilibra. Mas existe o fogo, sim. Pode ser que a questão venha trazer esse negócio do fogo. Porque sai ano, volta ano, é um problema para o cerrado. O fogo antrópico, o fogo provocado pelo homem de forma criminosa ou acidental. E hoje existem questões ambientais, uma galera que fazem todo um controle do incêndio, tá, gente?
Esse já teve um vídeo aí que saiu nas redes sociais, o ICMBio fazendo um fogo ecológico, né, para o autocontrole do cerrado. Quando é controlado, estudado, delimitado, show de bola. O fogo é importante para o cerrado, desde que respeite o ciclo da vegetação. E o Pantanal, gente, o Pantanal é complexo. Vegetação do Pantanal. Vegetação do Pantanal, você tem porte arbóreo, você tem porte arbustivo, você tem porte herbáceo. Só depende de onde você estiver. Porque o Pantanal ela é uma planície, pessoal, alagável, inundável, não inundada. Se fosse inundada, todo o Pantanal ia ser inundado. Tá? Mas o Pantanal ele é inundado periodicamente. E o período depende do quê? Depende da chuva. A chuva da onde? Do seu principal rio, tá? O rio que vai, a bacia hidrográfica que vai alimentar o Pantanal vai ser a bacia do Rio Paraguai, tá? Pode ser que eles chamem essa bacia de platina, tá, gente? Beleza? Vocês vão ver isso em bacias hidrográficas, se não der tempo hoje, não tem problema na próxima aula. Porque a Bacia da Platina é um grande grupo de drenagem hidrográfica, que são rios que são interligados. Uma bacia hidrográfica necessariamente tem um rio principal e os seus afluentes e subafluentes. O que é isso? O rio principal, nasceu em tal ponto, bem rápido aqui, ó, daí ficou plano. Aí ele forma essas curvas sinuosas aqui. Aí chegou a foz, no oceano, né? Oceano. Beleza. Mas esse rio, para ele chegar grandão aqui e ser um membro de toda uma bacia, ele foi alimentado ao longo de seu curso, né? E outros rios alimentaram quem alimentou ele, e assim sucessivamente, tá, gente? Assim que a gente, quando vai num rio, a gente encontra um rio que está encontrando com o outro. Nada mais é que um afluente. É um cara que está ajudando com que a água aumente, né? E eles vão indo para o mesmo caminho, né? Até vira uma grande bacia hidrográfica, beleza? A grande bacia hidrográfica que tem o rio, né? O rio Paraguai se chama o Rio da Prata, tá, gente? Prata de platina. Ele que vai desovar as águas lá no Oceano Atlântico, dando bom dia, boa tarde para o Uruguai, para a Argentina, Montevidéu e Buenos Aires, que é a foz dele exatamente ali. Mas já fora do Brasil, mas para dentro do Brasil, a gente vai ter alguns rios importantes, que faz parte desse conjunto da platina, tá bom? Como o rio Paraná da Vida e também o rio Paraguai, tá? E o rio Paraguai, no alto curso é perto da nascente dele. No alto curso do rio Paraguai é que vai ter o Pantanal, onde esse rio ele sai de uma área que é mais elevada, vai levando sedimento, porque, gente, a água, lembra da questão da água mole, pedra dura, a água, ela vai moldando o relevo, porque ela vai desgastando. Muitos milhões de anos, né, sem um sorgimento tectônico no nosso território, então tem muitos milhões de anos desgastando. E essa água vai levando o fruto do seu desgaste para as áreas mais baixas. Achou meio que um fosso, como se fosse uma grande depressão no continente sul-americano, que é o Pantanal, chamado de ralo da América do Sul, uma parte extremamente rebaixada. E aí foi depositando ali sedimentos, e sedimento planificou. Não é normal, gente, quando a gente pega uma água e coloca num copo e deixa ele parado, como que fica retinho, fica plano. A água tem essa capacidade de planar as coisas. Você vê o pedreiro, quando vai medir ângulo para ver se está reta a construção, tem um líquidozinho ali, o líquido, tá? Então o Rio Paraguai, ele faz isso aqui na parte entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 35% do Pantanal é Mato Grossense, 65% é do Mato Grosso do Sul, tá? Por isso que a galera de lá fica pistola, é mais nosso do que você, né? Então a maior parte do Pantanal, sim, é sul Mato Grossense. Pode falar. Isso, você tem argumento. E claro que temos. Claro que temos argumento. Vamos lá.
Aqui a gente entra para hidrografia, tá, galera? Cara, hidrografia também, 3 de novo. Olha como é difícil, mas também ao mesmo tempo é fácil. Alguns nomes se repetem, tá? A hidrografia, 3 de novo, tá? Drenado por 3 grandes bacias hidrográficas. Claro que eu não coloquei o nome nesse slide para a gente decorar o nome dessas bacias hidrográficas. Uma delas a gente já colocou aqui, a bacia do Rio Prata, que pode ser chamado de bacia Platina. Ai, professor, a questão falou bacia do Rio Paraguai. Eu vou falar que é errado. Ei, fala não. Coloca certo também. Isso. Se colocar prata, platina, tá certo. Se colocar Paraguai, ele está especificando nossa casa, que tá certo também. O Paraguai é um grande afluente do Paraná, que é um afluente monstro do Rio da Prata. No final das contas, se jogar um papelzinho, vai estar sendo criminoso, porque não popula o rio não, beleza? Mas enfim, as águas vão parar aqui no oceano a partir ali da foz do Rio da Prata. Então falou, Bacia da Platina, Mato Grosso, tá certo. Bacia do Rio da Prata, Mato Grosso, tá certo. Bacia do Paraguai, tá certo. Na verdade, o Paraguai é uma subbacia. Tá bom? Ele pode falar subbacia do Rio Paraguai, ele pode falar bacia do Alto Paraguai. Lembra, Alto Paraguai e Alto Curso. São nomes que são coerentes, tá? Esse negócio de nomenclatura das bacias hidrográficas é tenso, né? Porque muita coisa é aceita, mas alguns autores consideram, outros não. Mas em via de regra, uma prova de concurso, você considera esse, o alto desse. Beleza? Tem o nome da cidade, no Mato Grosso, que se chama Alto Paraguai. Adivinha onde nasce o Rio Paraguai? No Alto Paraguai. Tá? Eu acho que ele no Alto Paraguai mesmo. Não sei se você pega uma divisa com Diamantino ali. Tá tudo meio que por ali, galera, né? Vamos lá. Drenado por 3 grandes bacias hidrográficas. Gente, são 3 grandes mesmo. Quando a gente fala Bacia da Platina, é a segunda maior bacia hidrográfica da América do Sul. Tá? É a segunda maior. A maior qual que é? Do Rio Amazonas, que também é uma bacia hidrográfica. Aqui, ó. Poxa, gente. Olha só onde é que tá. Bacia amazônica. Não é coincidência. Na mesma área ali do clima equatorial, da vegetação, da floresta amazônica. Show de bola? Esse daqui dá para errar nunca. Aqui, ó, é a subbacia do Rio Paraguai. Esse rosinha, a subbacia do Rio Paraguai. Onde você vai ter o Pantanal bem para cá, ó, o Pantanal aqui, ó, puf, olha aqui, ó, tá azulzinho bem forte aqui, ó, porque aqui engrossa o caldo mesmo, literalmente, aqui, ó. O Pantanal fica bem aqui no coraçãozinho da subbacia do Paraguai. Aqui, ó, esse mapa hidrográfico, ele teve o cuidado de dividir a bacia da Platina, tá? Onde você tem a subbacia do Rio Paraguai e a subbacia do Rio Paraná. E tem a sub do Rio Uruguai também. Porque a bacia, mas isso daí acho que não vai chegar a cobrar o Uruguai, porque já está muito longe de nós, apesar das águas do Uruguai e lá para o Rio da Prata também. Assim como as nossas águas. E o Rio Cuiabá, gente, Rio Cuiabá desemboca no Rio Paraguai. Então, as águas que a gente usa para o nosso consumo, para o abastecimento da área urbana de Cuiabá, a maior parte dessas águas é do Rio Cuiabá. Algumas exceções de estação de tratamento é do Rio Cochipó, que é um afluente do Rio Cuiabá. E o Rio Cuiabá é um afluente do Rio Paraguai, que está na bacia da Platina. Beleza? Quando você lava o rosto, aquela água escorre, parte do seu corpo vai parar lá na Argentina. Mano. Não, porque a gente trata o esgoto, gente, não é assim não. Olha o que o outro pensa. Que isso? Ó, galera, e essa outra aqui amarelinha? Quem que vai dar o palpite? Amarelinha, ó, a terceira. Rima. Não, aqui é tudo bacia hidrográfica, ó. Aqui é tudo, todas essas cores são bacias hidrográficas. No nosso estado, ó, nosso estado aqui, ó, nosso estado aqui. Identificaram o nosso estado, né? Bacia hidrográfica do Amazonas, pá, grandona, drena a maior parte do nosso estado.
bacia hidrográfica aqui, ó, essa do Paraguai, que está no complexo da prata, né, platina, e essa amarela, olha para onde que ela vai. Pô, gente, ela vai lá para a foz bem parecido da bacia do Amazonas. Gente, quem já foi em Barra do Garça? Barra do Garça, pô, cidade linda. Barra do Garça, maravilhosa. Gente, Barra do Garça tá ali nessa bacia hidrográfica, onde tem Rio das Mortes. Aí a região ali é conhecida como Vale do Araguaia. Lembra do Vale do Araguaia. Professor, essa bacia é qual? Bacia do Rio Araguaia? Não. Ela é a bacia do Rio Tocantins. E podem falar bacia do Tocantins Araguaia. No outro slide acho que vai estar escrito. Na impressão de vocês, não está não? O nome pode ser, assim como aqui a gente pode aparecer como bacia do Paraguai, bacia do Alto Paraguai, bacia do Rio da Prata, bacia da Platina, a bacia do Tocantins pode aparecer bacia do Tocantins Araguaia. Gente, e se a alternativa tiver lá, bacia do Araguaia, galera, tá levando em consideração o Araguaia e seus afluentes, tá de boa, tá? Considera. Tocantins Araguaia. Professor, por que Tocantins Araguaia? Porque o rio principal é qual? É o Tocantins. A bacia hidrográfica leva o nome do rio principal. Entretanto, o rio Araguaia, ele vai correndo junto ali do rio Tocantins e ele é gigantão também. E daí quando entra a água do rio Araguaia no rio Tocantins, aí o rio Tocantins fica gigantão. Mas ali os dois são tete a tete. Ele é um grande afluente, tá? O rio Araguaia é um afluente de destaque na bacia do Tocantins Araguaia. Galera, hidrografia tem tudo a ver com a história do nosso estado, tá? Claro que vocês vão ver isso com o Edenilson, aí em História do Mato Grosso, inclusive muito competente o prof. Quando chegou, os colonizadores chegaram pelo rio. Chegada dos colonizadores aqui, caçando ouro pelo rio, ouro de aluvião. Quando rolou uma outra parte histórica, como a Guerra do Paraguai, por causa do rio. Libera aí que eu quero navegar, meu filho. Quero comercializar aí para esse negócio. Uhum. Isso, está associado tudo à mesma bacia hidrográfica. É uma parte do nosso estado. Gente, outra informação importantíssimo. Os rios, boa parte do nosso território são os rios que estão delimitando ele, tá? Os rios são grandes acidentes geográficos e eles marcam os limites do território do Mato Grosso, beleza? Ó, nessa parte aqui, ó, nessa porção, que a gente vai aqui mais a sudoeste, tá? A gente vai ter o começo de uma bacia hidrográfica, inclusive a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, tá? A gente vai ter ali a demarcação a partir do rio. Aqui ao longo do Vale do Araguaia, o rio Araguaia, ele é um pedação, ele que vai contornando os limites do nosso estado, tá bom? Então, os limites do nosso estado, muito dos rios, tá? Relevância na colonização, tá, gente? A hidrografia do nosso estado, ele foi muito relevante no processo de colonização e no processo histórico, né? Como vocês citaram, a Guerra do Paraguai. Os primeiros núcleos urbanos foi ao longo de rios, né? Cuiabá, a Vila do Bom Jesus, né? Ela foi startada ali na época do bandeirantismo, justamente por causa do rio, tá? Era um ponto legal, um ponto de acesso, né? Onde você tinha uma topografia interessante. E aí a gente vai ter também algumas problemáticas associadas aos rios, como por exemplo a agropecuária. A gente vai ter impactos do nível de contaminação, né? Ao excesso de agrotóxico. O que vai acontecer? Uma hora a chuva vem e ela acaba transportando,
tá? Esses elementos nocivos para a água, tá? E acaba contaminando, tá? Então é muito importante a gente ter boas legislações associadas a isso e além de legislação também, controle e fiscalização. Desmatamento, galera, desmatamento ele acaba inibindo ali as nascentes, né? Quanto mais há um desmatamento das nascentes, menos capacidade a região vai ter ali de absorver água, então vai ir reduzindo até que chega o esgotamento de nascente. Tá? Nascentes são cabeceiras, são fontes que vão moldar aí os processos hídricos. Tá? Então, desmatamento é algo que é negativo. Tá? E prática de irrigação. Tá, gente? A gente tem uma média mundial de que a agricultura é responsável por 70% do consumo de água. Beleza? De forma geral, a agricultura é responsável por 70%. O uso doméstico fica abaixo de 10%. Claro que a gente tem que ter consciência, mas no geral, o impacto da água, o menor vai ser o doméstico e a agricultura. Mas, professor, e aí? A agricultura precisa, né, de água para irrigar na estação seca, claro que precisa. Entretanto, já há técnicas mais inteligentes e eficientes de irrigação, como a técnica do gotejamento, mas é caro, né, uma tecnologia que custa caro. Bom, aí a gente vai entrar, tem quantos minutos? Uns 10? Falta 10 minutos? Galera, a gente vai fazer, acho que vai dar rapidão, ó, relevo, pá, tranquilão. Né? Nem que a gente volte na próxima aula desse relevo, mas o material está bem extenso mesmo, tá, gente? Olhando para a hidrografia, o mapa hidrográfico, ó, as 3 bacias, bacia amazônica, bacia da Platina ou do Paraguai e bacia do Tocantins-Araguaia, né, que corre aqui nessa porção mais a leste do nosso estado. Turma, quando a gente olha para os tipos de relevo que possui no Brasil, também possui no estado do Mato Grosso. Gente, relevos é forma da superfície. Forma grandes unidades que determinam um formato da superfície, tá? A gente vai ter um formato de planície, ou seja, superfícies planas. A gente vai ter formatos de planaltos, que são mais irregulares, às vezes com topo aplainado, às vezes irregulares no topo, apresentando morros e serras, beleza? Aí a gente classifica como planalto, então são mais elevados. E a gente vai ter as depressões, relevo rebaixado. Tá? Vai ser um relevo com arco, arcado para baixo, como é a nossa região. Tá? Então, olhando, aqui é aquele mapa topográfico, aqui com as cores um pouquinho mais intensa, né? Azul escuro, mais baixo. Vermelho escuro, mais elevado. A gente sabe que os planaltos, eles são mais elevados. Tá? A gente sabe que as planícies, elas tendem a ser mais baixas, porque as planícies são sedimentares, gente. Então, é onde o rio encontra os pontos mais baixos para depositar sedimento. Galera, existe uma classificação que está no mapa posterior de um cara que se chama Jurandir Ross. Vai estar escrito o nome dele ali. Hoje, ele é unânime em relevo do Brasil. Sabe quando a gente viu o clima? A classificação por Köppen, Strahler. Para relevo Brasil, cara, não se fala de outro nome, é Jurandir Ross. É o cara que já elaborou, até hoje, o melhor e mais detalhado estudo da topografia do Brasil, das formas do Brasil externa, do relevo do Brasil. Jurandir Ross. Nossa, professor, ele é fodão mesmo? Ele é um cara muito bom, entretanto, ele pegou já um período onde você já tem sensoriamento remoto, onde ele pegou um monte de imagem, de fotos aéreas, né, de aviões com sensores. Então ele teve uma tecnologia para fazer um bom estudo, beleza? Não que outros trabalhos sobre a topografia não seja bom, mas só que ele teve muito mais tecnologia para ter precisão no estudo. Então, por isso, vai falar de relevo, gente, a banca vai usar Jurandir Ross, tá? Vai usar a classificação de relevo do Jurandir Ross. E o Jurandir Ross dividiu o Brasil em 28 unidades de relevo, tá? Vamos dar uma bagunçada legal nesse mapa aqui. 28 unidades de relevo. 28 unidades. Aonde? Brasil. Ah, professor, e no Mato Grosso, quantas são? Véi, lembra que eu falei para vocês lá no comecinho que geografia do Mato Grosso é uma parada um pouco complexa? Pelo seu tamanho, pela sua posição, ele é um país, velho. Ele é um país em geografia, então tem muita coisa. Das 28 unidades, para Mato Grosso, 11 unidades.
do relevo. Pensou que era só 3, igual a hidrografia. Unidades do relevo MT. Mas, primeiro, turma, ele só dá nome posicionando ela. Mas dessas 11, ou ela é planície, ou ela é planalto, ou ela é depressão. Ou é mais elevada, ou é plana, ou é rebaixada, arcada, buraco. De boa? Das 11, vai dispor dessa forma. Mas aí, ó, tem uma coisa fácil no Mato Grosso. Parece difícil, mas não. Mas tem algumas coisas que a gente pode pegar, alguns atalhos. Vamos dividir 11 por 4, por 3. São quantos tipos de relevo? 3. São quantas unidades? 11. A gente pega essas 11 e divide por 3. Não dá para a gente dividir unidade. A gente vai ter que deixar um tipo de relevo com 3. Então, eu tenho uma ordem assim, 4, 4 e 3. Pronto, bateu as 11. Tranquilo? O senhor tem 4 o quê? Tem 4 planaltos. Pessoal, no mapa topográfico, localize primeiro os planaltos. Se localizando os planaltos, os outros ficam fáceis. Pronto, tenho 4 planaltos. Vamos identificar 4 planaltos aqui? Ó, parece que não, mas parece que são separados. Mas por Jurandir, esse daqui, ó, é um só. Ó, esse monstrão aqui, ó. Esse daqui é um só. Planalto do Parecis. Na outra slide a gente tem o nome deles. Aqui, ó, é outro, ó. Aqui é outro, nessa porção. Ó, a gente está pegando as partes mais elevadas. Planalto não é mais elevado? Aqui é outro. Que é o Planalto, Planalto e Chapada da Bacia do Paraná, tá? Porque ele vai até lá no Paraná, onde começa ele, tá bom? Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. Chapada dos Guimarães é dessa unidade, tá para cá. Aqui é Planaltos e Chapadas do Parecis. É a maior unidade do relevo do nosso estado. Não é só maior planalto, mas é a maior unidade do relevo, tá? Para cá, eu tenho um mais miudinho, ó. Aqui, ele aqui, ó. Mais miudinho, mais estreitinho, não é tão ignorantão contra os outros dois, tá bom? Aqui são as serras do Alto Paraguai, Planaltos e Serras do Alto Paraguai. 3 unidades. E aqui, dessa parte ao norte, vejamos, ó. Tem aqui, para cá. Ó, professor, são quantos aqui? É um só. Só que ele é residual, tá? Ele é aflorado só as pontas. É a mesma unidade, mas é aflorado só as pontas, né? É um planalto residual. Para cá, gente, não está perto da Amazonas? Então, o nome desse planalto vai ser Planalto Residual Sul-Amazônico, tá? Da Bacia do Paraná, só para vocês, claro, pode ser que não decore, mas se você ler o nome, você vai lembrar. Do Parecis, maior unidade, Alto Paraguai, Planalto Serra do Alto Paraguai. Alguns nomes vão se repetir, tá, gente? Achamos 4 planaltos. Lembra que depressão é o lugar rebaixado? Se ela é rebaixada, vai ser rebaixado por algo maior. Qual que é a unidade? Qual que é o tipo de relevo que é mais elevado? Dos 3. Ó, não, do tipo de relevo mesmo, não da unidade. Aqui a gente está dando um nome para cada unidade. Planície, planalto, depressão. Qual que é mais elevado? Planalto, planície mais baixo. Lembra, desgasta do planalto e joga na planície. E no meio do caminho, você vai fazendo buraco, que é a depressão. Então, busca os lugares mais baixos do lado dos planaltos para você chamar ela de depressão. São lugares que estão rebaixados. Aqui você achou um, aqui você achou outro, aqui você achou outro. Faz sentido, gente? Estão conseguindo ter essa leitura da altimetria, dos lugares mais altos, e o que está mais rebaixado, bem perto de um alto, é depressivo, tá? A depressão, necessariamente, tem pelo menos uma unidade de relevo que é mais elevado que ela. Ela vai ser arcada. Olha quando a gente vai para a Chapada dos Guimarães. Ali marca o começo do Planalto de Chapada dos Guimarães e o final da Depressão Cuiabana. Olha como faz o arco. O paredão ajuda a fazer esse arco. Depressão, buraco. Aqui, ó, Depressão Cuiabana.
Esse é o nome da unidade, inclusive da depressão, uma das 4. Mas eu chamo aqui depressão cuiabana. Aqui vai ser uma depressão do Alto Paraguai, ó, do lado do Planalto do Alto Paraguai. E aqui tem uma unidade que chama Guaporé, tá? Depressão do Alto Paraguai, Guaporé. Aqui vai ser depressão marginal sul-amazônica, tá? Gente, isso daí vai estar escrito, mas é só para você ver, ó, repetir o nome aqui da depressão com o Planalto, repetir o nome aqui da depressão com o Planalto do Alto Paraguai, tá? E faltou uma depressão, que é essa daqui, ó, que está aqui, ó, faz essa margenzinha. Depressão do Araguaia. Ó, Rio Araguaia não está aqui? Para cá vai ser depressão do Araguaia. Bateu as 4 depressões? Ó, depressão cuiabana, depressão do Alto Paraguai. Depressão sul-amazônica, chamado de marginal sul-amazônica, né? E depressão do Araguaia. Pronto, foi 3 depressões. E aí falta o quê? Faltam 3. Mais fácil, vixe. Gente, as planícies são as mais fáceis. Mais fácil mesmo de coração. Aonde, ó, olha onde é que estão as planícies. Aqui, azul bem intenso, marca depois de uma depressão uma área bem plana. Que planície que deve ser essa, hein? Uma área bem plana, grande, inclusive a maior planície inundável do mundo, planície do Pantanal. É a planície que mais cai quando cai relevo e planície. Olha outra planície aqui do lado da depressão, tá? Saiu da depressão e aí entra uma planície, bem no Vale do Rio. Qual que é o rio mesmo que marca essa fronteira nossa? Araguaia. O nome da planície, adivinha? Planície do Araguaia. Você viu que se repete muito o nome? Planície do Pantanal, planície do Araguaia e aqui a planície do Guaporé, que marca essa parte aqui, planície do Guaporé, tá bom? Guaporé, Pantanal, Araguaia, as 3 planícies. Gente, ó, faz um U as planícies, ó. Pá, 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 né? Vai fazer um arquinho aqui na gente, as planícies, aqui no nosso estado, né? Vai fazer um contorninho. Fechou? Na próxima aula, a gente vai mostrar isso aqui, ó. Olha aqui, ó, as unidades do relevo. Quando a gente pega os numerozinhos e bate com a listinha. Tá legível aí na impressão de vocês? Os nomes? Não estão? Mas tá esses nomes aqui distribuídos, ó. Ó essa grandona 5 aqui, grandona. Aqui é o Mato Grosso. Qual que é a maior mesmo do Mato Grosso? Qual que é a maior unidade do relevo? É um Planalto. Planalto do Parecis, inclusive que é onde impera a atividade da agricultura moderna, tá? É no Planalto do Parecis, porque o topo dele é planado. Gente, bom final de semana para vocês, tá? Bom descanso. Tchau, gente.